Oi, pessoal, estamos aqui então para a nossa terceira aula da disciplina de aplicativos informatizados, trazendo conteúdo do PowerPoint. Vou continuar do que a gente estava vendo da aula anterior, e a ideia nesse vídeo é especificamente tratar um único assunto. O vídeo anterior acabou ficando um pouquinho grande, um pouquinho maior do que eu planejava, então nesse eu quero tratar só de um assunto e tentar esgotar tudo sobre esse assunto, tá? Vou compartilhar com vocês aqui. Então, compartilhando, então, a apresentação do PowerPoint que a gente já veio desenvolvendo nas últimas aulas. Eu vou mudar um pouquinho, vou colocar um design mais clarinho, só porque esse tá bem... Cheguei, né? Vou colocar aqui, então, um design e eu vou inserir um novo slide. Nesse novo slide aqui, eu quero título e conteúdo e eu quero falar de tabelas. Então, o que eu vou falar aqui nesse vídeo especificamente, eu quero falar de tabelas. Como que eu faço para adicionar uma tabela dentro do PowerPoint? Primeira forma de fazer isso é clicando nesse ícone aqui, inserir tabela, e eu consigo escolher a quantidade de colunas e a quantidade de linhas da minha tabela. Ele já vai vir com uma formatação de cor padrão desse tema. Então, para o tema que eu escolhi, esse é o padrão de cores que ele recomenda e que ele sugere para a utilização da tabela, tá? Então, essa é a primeira forma de fazer. Não quero fazer por aqui, eu consigo vir aqui no menu inserir e colocar a tabela, eu tinha colocado uma tabela 3x5, e insere do mesmo modo. São duas formas diferentes de fazer exatamente a mesma coisa. Vocês vão reparar que, na maioria dos casos, existe várias possibilidades de fazer exatamente a mesma coisa, tá? Então, esse é um desses casos. Quando eu insiro uma tabela, vão aparecer duas novas guias na sua tela. A primeira é design da tabela e a segunda é layout. E aí, vale a pena entender o que é o conceito de design e o que é o conceito de layout. Design vai ser referente à cor, à borda, o estilo da linha, se vai ter sombreamento. Então, eu estou falando de efeitos. Se vai ter algum tipo de efeito visual, como os que aparecem aqui, sombra, reflexo, esse efeitinho que dá esse formato geométrico, 3D, né? Então, isso é referente a design. Layout é referente à estrutura, então linha, quantidade, se eu vou mesclar, se eu não vou mesclar, se eu vou dividir, se eu vou inserir coluna, se eu vou inserir linha, qual vai ser a altura dessa linha. Então, é referente à estrutura. Qual é a estrutura da minha tabela? Ok? Vou voltar para o design, eu consigo escolher aqui alguns modelos pré-definidos de tabela. Então, eu consigo escolher alguns estilos que já foram determinados aqui para minha tabela. Se por acaso eu escolhi um estilo, mas quero mudar alguma coisa, eu consigo vir aqui e mudar o sombreamento, por exemplo, colocar a primeira linha dele preta, ou vir aqui e falar que as bordas vão ser todas pretas, e eu consigo mexer nessa opção de design. Eu quero uma célula específica que ela seja amarela, eu consigo. Célula é cada um desses retângulozinhos, cada um dos quadradinhos referentes aí da tabela. Então, a gente vai usar essa nomenclatura. Eu quero que essa outra seja vermelha, eu consigo mudar a minha formatação, o meu design aqui da minha tabela. Agora, mais importante que isso é a parte do layout. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Nas bordas. Eu quero... Deixa eu ver. Queria que essa bordinha aqui ficasse branca para a gente ver. Tá aqui. Ficou branquinha, dá para a gente enxergar a divisão. Então, mais importante do que o layout, o design é o layout da minha tabela, eu saber qual a estrutura. Eu tenho a estrutura que eu preciso para fazer, para eu organizar essa minha tabela, então eu vou colocar aqui, o título da tabela. Vou só colocar a fonte branca, senão vocês teriam que acreditar que eu escrevi isso, né? Vou colocar uma outra fonte. Eu coloquei um Arial aqui, coloquei o título da tabela. Só que eu quero que esse título
que ele venha e ocupe toda essa primeira linha aqui. Isso não é mais uma funcionalidade do design, é uma funcionalidade do layout. Eu consigo isso através da opção mesclar células. Então, ele passa a se comportar como uma única célula, toda essa primeira linha. E aí eu consigo mexer no alinhamento. Por exemplo, eu quero que fique centralizado na horizontal, né? Se eu tiver aqui uma célula maior, eu cliquei na linha, arrastei, eu consigo escolher também qual é o meu alinhamento vertical. Ah, vai ser num canto, vai ser no meio, vai ser no outro. Então, dentro de uma célula, eu consigo mexer tanto no alinhamento vertical quanto no alinhamento horizontal. Tem a opção aqui de direção do texto. Por exemplo, eu tenho aqui número. Vou com um acento a mais. Número. Eu quero que esse texto fique de lado. Então, eu venho aqui e mexo na direção do meu texto. Ó. Se eu aumento a célula, ele vai conseguir comportar aqui o texto viradinho aí na vertical. Também consigo mexer nas opções de alinhamento. A mesclar, que eu mostrei aqui na horizontal, ele também funciona na vertical. Eu quero que essas duas células se comportem como uma. Mando mesclar célula. Eu quero que essas três se comportem como uma. Mando mesclar célula. E eu consigo criar a configuração de tabela que eu preciso aqui. Consigo mandar aqui inserir acima, inserir abaixo, inserir à direita, inserir à esquerda, e eu fiz errado, direita e esquerda, mas tudo bem. Consigo mexer aqui. Outra opção que pode ser interessante aí dentro da configuração das tabelas. Eu quero mexer na altura da tabela e na largura. Então, eu consigo vir aqui, deixa eu movimentar minha tabela um pouquinho para cima. E eu quero definir que a largura vai ser 12. A altura vai ser 12 também. E aí ele mexe. Ele está aqui, ele deu uma ajustada, né? Se eu coloquei 12. Ah, pronto. Meio estranho, mas ele deixou. Então, a altura, deixa 12, e aqui eu vou colocar 30. Ele redimensionou a minha tabela. Se eu quiser mexer agora nas linhas, eu venho aqui. Então, eu falo que cada coluna vai ter 3 centímetros. Ele ajusta também agora referente à largura aqui da coluna. E a minha linha vai ter 2 centímetros. Ele também reajustou o tamanho da minha tabela. Embora eu esteja falando dessas funcionalidades aqui no PowerPoint, elas vão ser idênticas no Word. Todas essas funcionalidades de formatação de tabela existem exatamente igual lá no Word, ok? Eu redimensionei uma célula, eu quero mudar, eu continuo podendo, tá? Eu ajustei aqui, quero que essa fique desse tamanho, embora as outras tenham uma outra configuração aí. O último elemento aqui, vou colocar aqui o texto, como se fosse um texto, e eu quero mexer na margem da célula. Se eu deixo tudo zero, vocês vão reparar que o texto fica bem coladinho lá na linha, e nem sempre isso é bom, na verdade, na maioria das vezes não é. Então, eu consigo definir uma margem que vai ser a distância entre a beiradinha da minha linha e o início do meu texto. Eu vou colocar de 0,1 centímetro essa margem, mas vocês vão ver que já vai fazer uma diferença significativa na visualização aqui da tabela. Ela já descola aqui da lateral. Ah, eu quero maior ainda, vou colocar 2. Ele tem aqui algumas configurações prévias, né? Mas você consegue colocar uma margem personalizada aí para sua tabela também, tá? Então, a gente tem aqui uma série de funcionalidades referentes à tabela. Aqui eu consigo excluir linhas também. Então, se por acaso eu não quero mais uma linha, eu venho aqui excluir minhas linhas. Se eu estou na última linha e coluna, ou seja, na última célula da tabela, aperto o Tab, ele automaticamente cria uma linha abaixo, tá? Outro item aqui, eu consigo dividir
uma célula, se por acaso eu mesclei, ou eu quero ainda uma outra configuração, eu venho aqui e divido essa célula em 2 colunas, eu venho aqui e divido essa célula em 2 linhas. Eu consigo fazer exatamente o layout que eu preciso para a criação de uma tabela. Ok? Esse vídeo, então, ficou mais curtinho, espero que tenha sido possível entender todas essas funcionalidades da criação de uma tabela e que depois vocês possam testar, exercitar. Só vai conseguir ficar fácil e realmente vocês aprenderem testando essas funcionalidades. Vejo vocês, então, no próximo vídeo, trazendo mais funcionalidades aí do PowerPoint. Até mais!